Olá pessoal, eu sou a professora Érica e hoje nós vamos falar sobre vícios de linguagem. Sugiro que vocês acompanhem esse vídeo com o material que vocês provavelmente já receberam pela plataforma ou por e-mail, ok? Então, o que são os vícios de linguagem? Os vícios de linguagem são erros que os textos podem apresentar. Esses erros podem ser desvios gramaticais ou eles podem também ser erros estéticos. Nesses casos, a frase pode estar gramaticalmente correta, mas apresentar um efeito indesejado no texto, né? Vocês vão observar que alguns desses efeitos, eles são muito semelhantes às figuras de linguagem, né? Que são os efeitos especiais que os textos podem apresentar, especialmente textos poéticos. Então, qual é a diferença de muitos desses vícios e dessas figuras? A diferença é o contexto. Então vocês vão observar se esse efeito ele é proposital, ele tem uma função estética no texto, ou se ele é uma falta de cuidado com a revisão textual, etc. Sim? Então vamos começar falando sobre um dos erros gramaticais chamado de barbarismo. Ok? Então o que é o barbarismo? O barbarismo é um erro em relação ao uso da palavra. Então barbarismo, erro em relação ao uso da palavra. Temos 5 tipos diferentes de barbarismo. Nós temos o barbarismo de pronúncia, o barbarismo de grafia, o barbarismo de forma, que nós chamamos de morfologia também, né? O barbarismo de semântica, sentido, e o barbarismo de origem, que nós também chamamos de estrangeirismos. Okay? Então, o barbarismo é qualquer erro que afete a palavra. Vamos falar sobre o barbarismo de pronúncia. O barbarismo de pronúncia é, como o próprio nome sugere, pronunciar a palavra de forma equivocada, né? Em especial, nós precisamos tomar cuidado em português com os encontros consonantais, né? Então, problema, Cláudia, coisas do tipo. E cuidado também com a sílaba tônica da língua, né? Então, temos o exemplo da palavra rubrica, que muitas vezes é pronunciado como rúbrica, né? Então, o certo é rubrica, por mais que não soe tão bonito, né, como as pessoas costumam alegar. Temos o barbarismo de grafia, que atinge a escrita da palavra, como o próprio nome sugere, né? Então, cuidado em especial com palavras que são parecidas no português em relação ao sentido, em relação à escrita, mas com sentidos diferentes, por exemplo, a palavra seção, né? Palavras que juntas e separadas no português têm significados diferentes. Então, observem aí com atenção alguns exemplos, né, do tipo afim, separado, com a ideia de finalidade, vontade. Estou a fim de sair, né, ou seja, estou com vontade de sair, né? Ou então estudei a fim de ser aprovado, a fim, separado. E é diferente do afim junto, que dá uma ideia de semelhantes, né? Então, convidei os familiares e afins, né? Semelhantes. Pessoal, temos também o erro de barbarismos de morfologia, né? Que é o formato da palavra, a forma da palavra. Esse tipo de barbarismo ele vai atingir em especial as palavras do português que se flexionam, né? Então, tomem cuidado aí. Exemplo, os pronomes e os verbos. Então, em especial, os pronomes e os verbos. Quando a gente fala de pronome, tem uma música um pouco antiga da Marisa Monte, né, que vocês talvez conheçam, beija eu, beija eu, beija eu, me beija. Vocês não querem me ouvir cantando, acredite. Mas vamos lá, beija eu. Então, eu está na posição de objeto, né, da oração. Então, nesse caso, você não pode usar o pronome pessoal do caso reto, você precisa usar um pronome pessoal do caso oblíquo, então seria beija-me, né? Então, esse é o erro, barbarismo de morfologia. Agora, como nós temos aí, né, esse barbarismo numa música, então ele tem um efeito estético, proposital, né, é o que nós chamamos aí da licença poética. Então, eles têm uma liberdade para cometerem esse tipo de erro, né, de forma proposital aí nos textos literários. Não é nosso caso. Então, cuidado com os formatos dos pronomes. Então, o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, exerce sempre função de sujeito da oração, enquanto os pronomes pessoais do caso oblíquo exercem função de objeto das orações, ok? Também atinge os verbos, tá? O formato dos verbos, especialmente no que diz respeito à seleção de tempo e modo. Exemplo, quando eu pôr o vestido, então quando eu pôr. Nesse caso aqui é exigido um verbo no subjuntivo, então o certo seria quando eu puser o vestido.
Então, nós temos um barbarismo porque o formato do verbo está equivocado para aquele contexto. Então, quando a gente fala de barbarismo de morfologia relacionado a verbos, nós não estamos falando de erro de concordância, nós estamos falando de erros do formato da palavra, ok? Então, forma. Morfologia, morfe, vem de forma, gia, estudo, morfologia, estudo da forma. Então, é o formato da palavra, especialmente em palavras que se flexionam na língua, né? Temos também o barbarismo de semântica, que diz respeito ao sentido, o significado da palavra. Então, observem os contextos, né? Porque em português nós temos palavras parecidas com significados distintos. Olha o exemplo. Assim que chegaram à metrópole, absolveram a poluição. Então, a palavra absolver significa liberar, perdoar, né? Então, o juiz absolveu o réu. Ok. Agora, nesse contexto, né, assim que chegaram à metrópole, absorveram a poluição, no sentido de absorver, enfim, como uma esponja, né? Então, palavras semelhantes com significados distintos, cuidado, ok? E por último, nós temos aí o estrangeirismo. O estrangeirismo, ele é considerado um barbarismo pela origem da palavra, né? Então, é você usar uma palavra de origem estrangeira quando houver um correspondente em português, né, utilizável de forma recorrente. Então, cuidado que não é toda palavra de origem estrangeira em português que é considerada barbarismo, né? Mas nós temos que tomar cuidado se houver um correspondente em português. Exemplos aqui de barbarismo: show em vez de apresentação, ou então concerto musical, né? Know-how em vez de conhecimento, habilidade, né? Então, por exemplo, fulano não tem know-how para fazer isso, não tem conhecimento, não tem habilidade, né? Temos a palavra hall, que eu acho interessantíssima, que aqui no Brasil a gente gosta de hall de entrada, né? Que além de estrangeirismo ainda é um pleonasmo, né? Apesar da palavra hall ter representar vários espaços diferentes, poder representar espaços diferentes. Enfim, então quando a gente fala de estrangeirismo, estrangeirismo é um tipo de barbarismo pela origem da palavra. Agora, cuidado para a gente não passar para um outro extremo de aportuguesar todas as palavras, porque isso pode também causar confusões em relação à comunicação. Tinha uma época que o site do Sebrasp, né, mandava mensagem assim: olha, para fazer a inscrição do concurso, acesse o sítio, né, do Sebrasp, sítio. Pessoal, eu não sei vocês, mas já imagino uma fazendinha, né? Então, especialmente as palavras que envolvem tecnologia, elas precisam ser mantidas para não causar confusão, ok? Então, barbarismo, erro em relação à palavra. Nosso segundo erro também, um erro gramatical, se chama solecismo. Então, o solecismo é um erro em relação à sintaxe. Existem 3 tipos diferentes de solecismo: o solecismo de concordância, o solecismo de regência e o solecismo de colocação pronominal, né? Então, vamos falar sobre o solecismo de concordância. Então, como nós sabemos, em português nós temos regras específicas de colocação de concordância nominal e concordância verbal. Então, quebrar essas regras configura aí um tipo de solecismo, né? Então, nós temos... eu gostaria de chamar, aliás, a atenção em especial para os verbos impessoais, que são aqueles verbos que configuram orações sem sujeito, né, ou sujeitos inexistentes. Exemplo: o verbo haver no sentido de existir, que ele nunca se flexiona no plural, né? Então, por exemplo, há muitas pessoas na sala, ok? Não hão muitas pessoas na sala, ou haviam muitas pessoas na sala, né? Então, cuidado, o verbo haver, quando estiver no sentido de existir, não vai para o plural. Os verbos que se configuram também como fenômenos da natureza, né? Choveu, relampejou, trovejou. Também verbos que indicam tempo decorrido, né? Faz muito tempo que não encontro minha família, há muitos anos não encontro minha família. Então, nesse caso, o verbo fazer e o verbo haver também não se flexionam no plural. Pessoal, revisem aí os casos de oração sem sujeito, só para vocês terem certeza aí de todas as regrinhas de colocação, né, de concordância verbal. E também cuidado quando o sujeito estiver posposto ao verbo, ou seja, o sujeito estiver depois do verbo, né? Então, por exemplo, faltou muitos alunos. Errado. Então, alunos, plural, então o verbo também precisa estar no plural. Então, faltaram muitos alunos. Ok? Pessoal, nós temos também erros de regência no solecismo, né? Então, o que é regência? Regência é a exigência. Nós temos termos regentes e termos regidos na língua,
né? Então, quando nós temos os termos regentes, eles exigem determinadas posturas dos elementos posteriores, que são chamados de termos regidos, né? Por exemplo, os casos dos verbos. Então, os verbos são termos regentes. Então, eles exigem certos tipos de complemento. Exemplo, o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Então, o verbo obedecer exige a preposição a, né? Antes do complemento. Então, o certo seria obedeça ao chefe e não obedeça o chefe, né? Cuidado, porque alguns verbos eles podem ter mais de uma regência. Nesses casos, geralmente, eles também têm sentidos diferentes, que é o caso do verbo assistir. O verbo assistir tem o sentido de ver e o verbo assistir também tem o sentido de ajudar, prestar assistência, auxiliar, né? Então, quando o verbo estiver no sentido de ver, ele precisa da preposição. Então, eu assisti ao filme, né? Assisti a craseado, peça teatral, ok? O médico assistiu o paciente, porque aí está no sentido de prestar assistência, ok? E nós temos também os erros de colocação pronominal. Então, os pronomes seguem regras explícitas aí de posição na oração. Então, precisamos conhecer essas regras. Coloquem outra observação aí, revisar os casos de colocação pronominal. Então, exemplos, não se inicia a oração com o pronome oblíquo. Então, não é me desculpe. O certo seria desculpe-me. Então, nós não iniciamos orações com pronomes oblíquos. Outras regrinhas importantes. As palavras não, que, ser atraem o pronome, né? Então, não me espere, não espere-me, errado. Então, o certo seria não me espere, né? Enfim, e quando a gente fala de solecismo, vocês vão observar que também temos erros, né, propositais em textos literários aí, né? Lembrando mais uma vez a licença poética. Dois exemplos aqui. O Traje Rigor tem uma música que é a gente somos inúteis, né? Mais ou menos assim, a gente somos inútil, eu acho que é isso. A gente somos inútil. Então nós temos aí quebra das regras de concordância, tanto verbal quanto nominal, né? Então, e temos também uma música, Valesca Popozuda, que é Beijinho no Ombro, né? Que é mais ou menos assim: desejo a todas inimiga vida longa, desejo a todas inimiga vida longa. Você meio que, sei lá, perde a moral na frente das inimigas, não é não? Enfim, quando a gente fala de erros de solecismo, vocês vão encontrar esses erros também no texto literário como liberdade poética, né? Então, nos casos de textos acadêmicos, científicos e profissionais, nós precisamos evitar esses erros, tá? Quando a gente fala de vícios de linguagem, esses vícios de linguagem também podem ser de natureza estética, ou seja, a frase pode estar gramaticalmente correta, mas apresentar algum efeito indesejado, que é o caso aqui do cacófato ou da cacofonia. A cacofonia, na verdade, é a produção de uma palavra indesejada a partir de junções silábicas, né? Geralmente de palavras separadas, diferentes. Então, exemplo, ele marca gol, né? Pronunciando junto, rápido, ele marca gol. Tem que ter um pouquinho de maldade no coração para observar isso aí, né? Na verdade, não é nem maldade no coração, é pronunciar a frase em voz alta, porque muitas vezes se você só lê com os olhos, esse erro fica imperceptível, né? Um outro exemplo, vou-me já, né? Clássico aí também da nossa infância, pelo menos da minha. Temos aí boca dela, rápido, boca dela, né? Então, é a produção de uma palavra indesejada ou mesmo obscena a partir de junções silábicas de palavras diferentes, ok? Temos também o eco. O eco é a produção, a repetição de terminações idênticas, né, em diversas palavras dentro de uma frase, né? É o que nós chamaríamos de rima, né? Cuidado, a rima ela é importantíssima na poesia, na literatura, mas em textos acadêmicos, científicos e profissionais ele se torna extremamente indesejado. Então, cuidado com isso daí. Exemplo aí de eco. Vicente já não sente dores de dente tão frequentemente quanto antigamente, quanto vivia no Oriente. Então, essa repetição se torna desagradável. Então, é diferente de encontrar uma rima numa poesia, né? Exemplo, como já dizia o poeta,
Quem passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Ah, quem nunca teve uma paixão nunca vai ter nada não. Uma dor pior do que a descrença, mesmo o amor que não compensa vale mais que a solidão. Portanto, abra os braços, meu irmão, deixa cair, para que somar se a gente pode dividir. Eu mesmo já não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer. Quem nunca teve uma paixão nunca vai ter nada não. Quem nunca abriu o coração, esse não vai ter perdão. Vinícius de Moraes. Então, como é que eu vou saber a diferença de uma figura de linguagem e um vício de linguagem? Você vai ter que observar o contexto. Então, é o contexto que vai determinar se aquilo é um defeito ou um efeito especial no texto. Então, observar o contexto é essencial aí pra gente, ok? Temos também a colisão. O que é a colisão? A colisão é a aproximação de consoantes idênticas. Lembrando que, como eu estou falando de efeito estético, eu não estou falando da letra repetida, eu estou falando dos sons, né? Então, eu posso ter o mesmo som representado por letras diferentes. Exemplo aí, sua saia, saio suja. Então, essa repetição, sua saia, saio suja. Então, essa repetição da mesma consoante. Também é um efeito muito frequente nas poesias, né? Especialmente aí nos textos literários, sonetos, etc. Ok? O hiato também é uma figura importante, aliás, um vício importante. Quando eu falo do hiato aqui, o hiato também é a aproximação de vogais idênticas. Então, cuidado para não confundir a colisão com a vogal. A colisão é a repetição de consoantes idênticas. O hiato é a aproximação de vogais idênticas, né? Então, traga a água, né? Então, aproximação de vogais idênticas. Também frequente na literatura, ok? Ambiguidade. Pessoal, a ambiguidade também é um vício de linguagem extremamente perigoso, inclusive em textos acadêmicos, científicos e profissionais. Então, o que seria a ambiguidade? É a possibilidade de mais de uma interpretação para um texto, né? Então, é importante aqui para textos literários, para poemas, para música, especialmente música baiana, pelo menos nos anos 2000, 90, né? Também piadas. Agora, cuidado, textos acadêmicos, científicos e profissionais, isso se torna, inclusive, bastante perigoso. Exemplo, imagina lá, o médico passa uma prescrição médica, aplicar o remédio 2 vezes ao dia. Então, aplicar o remédio pode ser tanto passar o remédio quanto injetar o remédio. Então, é importante que os textos acadêmicos, profissionais e científicos sejam claros, objetivos e com apenas uma possibilidade de interpretação, ok? Nós temos também o preciosismo. O que é o preciosismo? O preciosismo é o uso exacerbado, exagerado de um nível de linguagem muito culto, muito técnico, muito específico em um contexto indesejado, né? Então, por que isso é um vício de linguagem? Porque isso acaba prejudicando a compreensão e a interação pessoal, né? Então, olha o exemplo aqui. O médico vira para um paciente e fala: olha, você tem hiperplasia nodular focal hepática. Hiperplasia nodular focal hepática. Pessoal, esse é um termo técnico muito específico da área da medicina. Então é bem provável que o paciente não saiba o que isso significa, né? Então, se o médico virar para o paciente e falar: olha, você tem um tumor no fígado, então isso fica muito mais acessível. Hiperplasia nodular focal hepática e tumor no fígado é a mesma coisa? Sim. Agora, dependendo do contexto, um pode prejudicar a interação. Agora, se um médico está conversando com outro médico a respeito desse mesmo paciente, ele pode e deve usar o termo hiperplasia nodular focal hepática. Afinal de contas, existem vários tipos de tumor no fígado. Então, é importante que fique claro o tipo específico. Então, o importante aqui é priorizar a comunicação e a interação. Então, para a gente classificar uma frase, né, ou aliás, um nível de linguagem como um preciosismo, eu preciso observar se aquele contexto leva em consideração os interlocutores, por exemplo, e se os interlocutores têm a apropriação daquele vocabulário. Então, um tipo de preciosismo muito comum é o juridiquês, né, que é o uso exagerado de termos técnicos específicos ou expressões em latim, né, nos textos jurídicos. Pessoal, se por um lado a gente tem o preciosismo, nós temos por outro o plebeísmo. O que é o plebeísmo? É o uso de uma linguagem muito informal ou muito, às vezes, vulgar mesmo, em um contexto inadequado.
Então é o contrário do preciosismo. Cuidado em especial com a linguagem que nós usamos na internet, né? Essas abreviações, esses termos, gírias, uso de palavrão no texto. Então o contexto é que vai determinar, né, se aquele termo é um plebeísmo ou não. Então observem isso com cuidado, ok? Temos também o arcaísmo. O que é o arcaísmo? O arcaísmo lembra uma coisa antiga, né, arcaica. Então, o arcaísmo é o uso de palavras, expressões ou mesmo regras gráficas antigas, né, que caíram em desuso. Então, nós temos aí em português o uso do trema, é considerado arcaísmo, né? Acento em ideia, por exemplo, é considerado arcaísmo. Palavras escritas, né, com antigas grafias, né, ortografia com PH, vocês já devem ter visto isso, farmácia com PH, então isso é arcaísmo, ok? E por último nós temos também o pleonasmo vicioso. O que é o pleonasmo? O pleonasmo é uma figura de repetição. Nós usamos a repetição como uma forma de enfatizar informações. Então não é todo pleonasmo que é vicioso. Então muitas vezes a gente chega para uma amiga e fala assim: amiga, eu vi com os meus próprios olhos, né? Então se você viu com os seus próprios olhos, você só pode ter sido com os olhos, com os seus e com os próprios, né? Então essa figura é uma forma de você enfatizar, por exemplo, que foi você que viu e não outra pessoa que contou, né? Ou você ficou sabendo essa informação de uma outra forma. Então é uma forma de ênfase. Agora, cuidado que existem repetições desnecessárias no texto, do tipo subir para cima, descer para baixo, né? Enfim, entrar para dentro, sair para fora, coisas do tipo. Então, mais uma vez, vamos observar sempre se o contexto permite aquele efeito, se aquele efeito tem uma função estética ou não. E vamos observar, pessoal, se isso não é falta de revisão. Então, uma sugestão que eu faço para vocês, dica importante, é que vocês adquiram o hábito de ler o texto em voz alta, né, antes de enviá-lo, né? Então, é uma forma de revisão textual, inclusive é uma técnica chamada de subvocalização. Ler o texto em voz alta. Ela é importantíssima para a gente hoje. Obviamente, tem situações que nós não podemos declamar o nosso texto para todos ouvirem, né? Então, nesses casos aí, vocês podem usar técnicas do tipo tampar um dos ouvidos e pronunciar baixinho, tampar os dois, pronunciar baixinho, de modo que você consiga ouvir a pronúncia do seu texto e não as pessoas, né, ao seu redor não ouçam. As pessoas podem até achar que você é doido fazendo um trem desse, mas o texto sai bom, então bacana, né? Então é importante que a gente desenvolva esse hábito para que nós não cometamos esse tipo de vício nos nossos textos, né? Alguns deles passariam desapercebidos com apenas lendo com os olhos, então é importante que a gente tome cuidado com isso, ok? Então eu vou sugerir para vocês fazerem as atividades que já estão lá na lista e mais pra frente eu vou postar o gabarito desses exercícios e participem também do fórum, tá bom? Queria mandar um abraço para vocês, saudade imensa, nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!